Itamaraty. Quanto mais tomador de bebidas alcoólicas em público, etc. Homem de 9 casamentos. Será que é um tema de administração? E eu fiz um exercício que eu acho até à discussão de você, vou mandar, se você me homenagear, publica. Eu fiz um exercício de analisar um poema do Vinícius de Moraes chamado Operário em Construção, vendo as intertextualidades dele com outros textos, inclusive com Marx, etc., para compreender o trabalho no Brasil. E eu pergunto, o trabalho é tema de administração ou não? Está banido? Não? O que é que dá a dinâmica desse espaço, que eu chamo de espaço dinâmico, se não o trabalho? Gonzaga, para falar aqui da região mais característica do mundo dele, da sua cosmogonia, faz obras fantásticas sobre descritivas e talvez até analíticas da economia, da característica da região, né? Das vocações, dos grandes dilemas, dos grandes obstáculos ao desenvolvimento, etc. Está lá, é só ler com calma. Isso seria talvez algo que caminha, não sei, nessa direção do novo, e que eu não tenho a mínima dúvida, parabenizo desde já pelo breve recital que tivemos aqui, inclusive homenageando o Luiz Gonzaga, porque as coisas não se separam, viu? Essa separação que nós fizemos miseravelmente na universidade, a palavra universitas vem daí, de um conhecimento que era universal, que tinha a pretensão de ser. E nós miseravelmente, dentro das universidades, nós fragmentamos o conhecimento. Economista estruturalista não conversa e não reconhece os da linha monetarista. Isso na mesma faculdade. Economista não conversa com o administrador, porque a administração não é ciência, não tem tanta matemática. Isso é de uma idiotice, é de uma pobreza, é de uma capacitação para a cegueira fantástica. É quase que uma fabricação em série de cegos. Pessoas que não conseguem ver, talvez além do tato, do que é perceptível tatilmente. Bom, um processo de difusão desse conhecimento que repete nacionalmente a forma centralizada de sua criação. Dito de outro modo, centralizada na região mais desenvolvida economicamente do país e ditada para a sua periferia. O paradoxo, e aqui eu termino com uma palavra forte, paradoxo da missão de formar estrategos e líderes para a transformação a partir desses saberes e com essa pedagogia. Eu uma vez, entusiasmado numa aula, eu disse para a turma em graduação, né? Foi entusiasmo mesmo, não preparei, não estava no plano de aula. É esses momentos das melhores aulas que a gente dá quando a emoção desponta. Aí eu olhei para os meninos, que eu estava tão distante deles, eu acho, naquele dia, às vezes, acontece, né? Que eu disse para eles, querendo trazê-los para o que eu falava, eu disse, gente, vocês estão sendo preparados para exercer o ofício dos deuses. Já pararam para pensar nisso? Se Deus existe, eu não quero entrar nessas explicações metafísicas e que, portanto, eu não estou preparado para ela, mas se Deus ou deuses existem, eles são fazedores de destino. E o que é que nós fazemos? É preciso que em cada administrador, em cada gesto da ação administrativa, nós tenhamos a plena consciência, ou que mais se aproxime dela, da amplitude das nossas ações. Há atos administrativos que acabamos de assinar, são sentenças de morte para milhares de pessoas, em curto, médio e longo prazo. Isso é um ofício de homens ou de sobre-humanos? As nossas escolas deveriam trabalhar isso, porque essa banalização do homem e da mulher de decisão que se coloca fora do mundo e que não é responsável pelas consequências geracionais históricas dos seus atos, isso é a negação da nossa arte.
É como um mecânico de automóvel que não é incapaz de operar a ferramenta que aperta ou desaperta a porca e o parafuso. É algo assim, não, essa não. Parafuso não é comigo. Eu sou mecânico, mas não de parafuso. Bom, em torno dessas reflexões, eu coloco, não sei se fui longo demais, mas o tema é muito mais. Eu fico por aqui, deixando essa instigação de crítica ao meu fazer. Eu estou me colocando aí como um ator nesse espetáculo, embora um ator muito incomodado e há muito tempo, entendeu? Mas eu tenho a minha parcela de culpa nisso daí. Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de falar com vocês e estar aberto ao nosso diálogo, ok? Gostaria de agradecer ao professor Paulo Emílio, pelas suas considerações. E neste momento a gente vai abrir para o debate, o diálogo. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma consideração a fazer, algum questionamento sobre o que foi discutido, fique à vontade. Olha, eu acho que pode contribuir muito. Eu falei da escola crítica de uma área que está menos próxima do fenômeno. Afinal de contas, economia e administração estudam o mesmo fenômeno, que é a produção e a distribuição de riqueza. Só que uma estuda mais do ponto de vista da gestão, da operacionalização disso. Mas não é equivocada a ideia de que no passado a economia se misturava com a administração. Não é equivocado. Então, o pensamento crítico na economia, você citou alguns autores importantes, Hayek, inclusive, ele pode nos ajudar muito, porque ele inspira a crítica daquilo que mais especificamente não é da economia, embora dentro do fenômeno. Está mais ligado à gestão, à decisão sobre a gestão, etc., pública, o próprio planejamento, etc. Então eu acho, eu aqui me ilustrei mais com a história, né? Falando, e eu tenho cada vez mais convicção disso, de que a revolução que os historiadores fizeram, a crítica, a visão crítica da historiografia, que gerou a chamada Nouvelle Histoire, né? A nova história, é inspiradora. A da economia igualmente, e com um poder de proximidade maior ainda. Então é muito bem-vindo assim. Veja bem, o exercício da crítica, como qualquer exercício, precisa ser feito para que ninguém nasce crítico. E crítico no bom sentido, porque tem os críticos que eu não vou nem usar o adjetivo que nós damos para ele, mas que seria mais adequado, que estão aí para complicar as coisas. Nós não falamos dessa crítica, nós falamos daquela crítica que alarga a compreensão, que revela as fragilidades que todo o pensamento tem e, portanto, contribui para uma compreensão mais ampla, mais complexa do que se estuda. Essa crítica, ela tem que ser exercitada. Se você vai usar autores da economia, da sociologia, na própria administração tem, aí poucos, mas tem. Guerreiro Ramos eu colocaria. O Peter Drucker, sim. Eu não diria que ele tem uma formação, inclusive ele vinha de uma formação que não era em administração, né? Ele vinha de filosofia, então ele ensaia isso. Agora, eu não quero desmerecer o Peter Drucker, que é um dos mais prolíferos autores de administração. Durante 50 anos ele escreveu, e mais ou menos um livro e alguns transformadores por ano. Então ele tem uma contribuição muito grande. Agora, o Peter Drucker, apesar de ter uma origem europeia, ele vai para os Estados Unidos, onde ele faz a obra dele toda,
E ele acaba ficando uma coisa que é até difícil de compreender, um homem com a sua inteligência e conhecimento. Ele acaba ficando um autor americano no final da vida. Então ele é crítico, sim, ele se preocupava com eras de inconstância, de não sei o que, essa coisa toda. Isso, ele tem contribuições interessantes, inclusive na pública e na business, no privado. Agora, eu diria, se você quer me chamar de bairrista, pode. O nosso Guerreiro Ramos vai mais fundo. Como crítico, como autor crítico, ele, brasileiro, baiano, o outro já bem antes até do Peter Drucker, e que uma vida bem menos extensa do que a do Peter Drucker, e nunca foi o best-seller que o Peter Drucker foi e é. O Peter Drucker, no final da sua vida, era o conferencista mais caro do mundo. Ele vivia muito dessas palestras e tal, né? Que é uma coisa que acontece com esses homens aí de grande visibilidade. Agora o Clinton está lá, imagina quanto não está custando, nada contra o Clinton e tal, mas essa palestra dele, eu não ganharei na vida inteira de professor o que ele ganhará no Rio de Janeiro agora. Mas o Peter Drucker foi o best-seller, se não me engano, nas últimas conferências que ele dava pelo mundo, ele cobrava $15 mil só para falar, fora todo o resto. Viajava, isso ele não falava mais do que 50 minutos, 30, 40 era o limite. Então, eu não estou, volto a dizer, desmerecendo o Peter Drucker, mas se é para calibre, se nós estamos medindo calibre, a crítica que faz Alberto Guerreiro Ramos, por exemplo, em 3 trabalhos canônicos dele, que poderiam ser os vértices do seu pensamento, na redução sociológica, no homem parentético e no modelo que ele chama paraeconômico, são poderosamente críticos e baseados em uma sólida formação filosófica, sociológica, histórica, que às vezes não aparece nesses best-sellers. Eles precisam escrever, ainda que eles tenham esse conteúdo, mas eles têm que, eu contaria até uma piadinha rápida, né, sem querer ser egocêntrico, mas eu acho que falar da gente é mais legítimo, né, do que ficar falando do Peter Drucker, já morreu, então vou falar de mim. Eu uma vez estava numa reunião com um executivo importante, até aqui do Nordeste, da Bahia especificamente, e me tornei amigo dele, até por razões, laços de família que tem e tal. E a minha mulher, sempre muito atenta, as mulheres são complementos fantásticos do desenvolvimento do homem, né? Porque elas pegam tudo aquilo que nós somos sérios, né? E a minha mulher, com toda razão, sempre me achou uma figura completamente fora do mundo, né? Uma figura que paira por aí, que não sabe se pousa ou não pousa, e a gente vive bem, porque eu também acho que isso me ajuda a compreender a mim próprio. E ela, no seu pragmatismo e tudo, a subjetividade, me via falar com este executivo de altos negócios aí, como um potencial ele, contratador dos meus trabalhos. O que ele deixava claro a toda hora, na maneira como inquiria sobre o meu percurso acadêmico. Você viu o livro que você lançou, mas nunca me convidou para isso que vocês fizeram. Nunca me deu nem de graça. Talvez eu até fosse por amizade. Nunca me deu. E a minha mulher, a mulher é fantástica para isso. Todos os grupos estratégicos do mundo deviam ter mulheres, algumas mulheres, para, sabe, equilibrar a infantilidade da racionalidade masculina. Então, ela vira assim, já irritada, via aquele papo que não andava, virou, me provocou, que a nossa amizade permitiu. Pois é, você tem toda essa admiração pelo Paulo, mas nunca chamou ele para falar. Beleza, então. Aí eu, para quebrar uma situação que eu disse, Carmen, mas é óbvio, nem vai chamar. A gente sabe de conversa, ele vai me chamar para quê? Para eu dizer na empresa dele tudo aquilo que eles não querem ouvir. Não pode chamar, meu. Você
conversa aqui tomando uísque, tá bom, mas lá na empresa não, entendeu? Então tem muito disso, percebeu? Eu, por exemplo, fui consultor na minha vida. Eu digo fui porque não